Começa agora. Futebol! Esse time só tem fera, joga junto com a galera, bate bola com você. Esteja no seu rádio, no seu carro ou celular. Aumente o volume. E pra comandar a festa, ele está chegando. São 19 horas, 4 minutos em Porto Velho e todo o estado de Rondônia. Muito boa noite, já estamos por aqui pela Rota Musical Brasil com mais um programa Show de Esporte. Hoje é segunda-feira, dia 9 de fevereiro do ano de 2026 e nós estamos chegando no nosso 10º programa, já é o 10º programa Show de Esporte aqui pela Rota Musical Brasil, com muitas informações para você. Hoje, no destaque do programa, vamos falar, dar uma passada pelos campeonatos estaduais que estão acontecendo pelo Brasil. Vamos falar também da Copa do Brasil. Ji-Paraná e Guaporé estreiam na próxima quarta-feira. Campeonato Rondoniense. União marca seu primeiro gol, mas sofre virada do Porto Velho. A equipe do Genos, de pior a pior. Mais uma derrota dentro de casa e o torcedor está perdendo, já perdeu a paciência. O Rondoniense, com um golaço de Marquinhos, também perdeu no dia de ontem, no domingo, para a equipe do Guaporé, que agora é vice-líder. Essas e outras serão notícias a partir de agora no seu programa Show de Esporte. E já comigo por aqui o nosso companheiro Ricardo Adi. Muito boa noite, Ricardo. Boa noite, Jota. Boa noite aos ouvintes da Rota Musical Brasil e nossos telespectadores também aí da Rota Musical Brasil, já que nós estamos pela internet, né, Lima? Hoje você pode também acessar o YouTube da Rota Musical Brasil, que você vai assistir também pelo YouTube da Rota Musical Brasil. Estamos ao vivo pelo YouTube também da Rota Musical Brasil. Também pelo site rotamusicalbrasil.com, www.rotamusicalbrasil.com, e também pela página do Facebook. Vamos dar uma passada nos estaduais que estão acontecendo pelo Brasil, Ricardo? Vamos lá, vamos ver aqui o que aconteceu esse final de semana pelo Brasil e afora. Vamos aos resultados. Jogos do Campeonato Carioca, Paulista, Gaúcho e assim vai. Vamos lá, vamos começar por puxar aqui a tabela deles. Vamos começar pelo Carioca. O Fluminense se consagrou ontem, né? Ganhando de 1-0 no Maricá, o campeão da Taça Guanabara. Ele foi o primeiro colocado de todos da chave A, da chave B. Então ele ontem se consagrou o campeão da Taça Guanabara. O pessoal não deu muita importância para essa taça não, para esse título para o Fluminense. As outras emissoras não comentaram nada, mas... Essa taça nunca foi importante mesmo no Campeonato Carioca? Mas por ser o Fluminense, vamos dar uma pincelada por ele, né? Nunca foi importante, mas é a primeira taça do ano do Fluminense, né? Vamos lá. Também, Lima, tivemos ontem o jogo do... Vamos começar, a gente tá falando do Carioca. O Vasco da Gama ganhou de 2-0 do Botafogo. Também tivemos ontem o Gaúcho. O Grêmio ganhou do Novo Hamburgo por 1-0. O Paulista, o Santos venceu o Noroeste por 2-1. O Velo Clube empatou com o Bragantino 1-1. O Capitariano ganhou. Capivariano. Isso. É lá de Capivari. Capivariano venceu o Mirassol. Mirassol, que eu tenho batendo na tecla, que foi o time de destaque de 2025 e perdeu muitos jogadores. É o que eu falo sempre. Ano passado foi uma coisa, esse ano com certeza não vai ser o que aconteceu com o ano passado. Então perdeu para um time aí que quase ninguém sabia o nome. Até eu tô confundindo os nomes dos times aqui. Então o Mirassol perdeu para o Capivariano por 1-0. E o Corinthians e o Palmeiras do derby, Lima.
Corinthians que vem ganhando sempre do Palmeiras, ontem ele chegou a perder. O Palmeiras ganhou de 1-0. O Campeonato Catarinense, o Chapecoense empatou com o Criciúma, 0-0. O Mineiro, o Cruzeiro ganhou do América por 2-0. O Paraense, esse Paraense está pegando fogo, 1-1. Remo e Paysandu. Paysandu aqui montou. Agora, o que o árbitro fez nesse jogo aí, o Rodrigo José, se eu não estou enganado, ele foi eleito o melhor árbitro de 2025. Ontem ele expulsou um jogador Brian Macapá. sem saber quem ele estava expulsando na hora da confusão. E depois reiniciou o jogo com o jogador em campo. É. Esse foi invocado. Quando começou, reiniciou o jogo, aí os jogadores ficaram doidos, alucinados, porque o jogador já estava em campo. O Brian Macapá, o nome do jogador, Brian. Aí por isso de Macapá. Aí... Sorte dele, que os jogadores avisaram, correram no quarto árbitro, correram todo mundo, e aí alguém contou os jogadores em campo. E tinha 11. E estava lá os mesmos 11. Então mandaram ele parar o jogo, o quarto árbitro pediu para ele parar o jogo, e aí tirou o jogador, falou para ele que ele tinha expulsado o jogador e que o jogador permanecia em campo. Foi uma coisa bem diferente no futebol brasileiro, né? O cara ser expulso e continuou em campo. O Gaúcho, nós tivemos ontem o Internacional que teve uma vitória bonita por 3-1 em cima do São Luís. Aí o Internacional já está classificado para a semifinal do Gaúcho. Na Bahia, Juazeirense com o Bahia. Esse jogo foi 1-1. E o Paranaense, o Coritiba, ganhou do Cianorte por 2-1. Você tem uma ideia, essa Juazeirense aí é da cidade de Juazeiro, na Bahia. Isso, na Bahia. Antes da Juazeirense, existia o Juazeiro Social Clube. Esse clube se acabou, né? Inclusive o Daniel Alves comprou esse jogador clube, Daniel Alves. Isso. E entregou para o irmão, mas também até hoje, com todo esse problema de Daniel, não voltou mais, disputou uma segunda divisão do Baiano e não teve êxito, parou. E essa Juazeirense, não tem aquela coisa quando você participa, você quer, e alguém não deixa você estar lá, não deixa você entrar. Hoje, o presidente da Juazeirense é o deputado Roberto Carlos, que era um camelô em Juazeiro, né? Foi jogador meia boca, o Roberto, e era lateral esquerdo, e foi jogador do Amador, do Veneza. E aí ele criou, por não ter oportunidade de estar na diretoria do Juazeiro, ele criou a Juazeirense Social Clube. Depois virou vereador, chegou a deputado, já foi reeleito como deputado, e hoje a Juazeirense está aí. Juazeiro só tomava lapada do Bahia. Quando dizia tem Juazeiro, tem time de Juazeiro jogando com o Bahia, com o Vitória. Era 6, 7, 8. Hoje está aí, ó, Juazeirense empatando com o Bahia. Já ganhou do Bahia e disputando Copa do Brasil, Série D, Copa do Brasil, Série D e Copa do Nordeste. Olha só. Só competição de dinheiro, meu amigo. E nós falando agora de goleada, o Flamengo meteu uma sacolada no Sampaio Corrêa por 7-1, né? Esse aí foi o destaque dos campeonatos estaduais. O Flamengo metendo 7-1 em cima de Sampaio Corrêa. E aí essa situação Flamengo do Piauí, né? O Flamengo do Rio de Janeiro, campeonato regional. O Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. O Sampaio Corrêa com o Flamengo. Explica porque tem um Sampaio Corrêa no Maranhão, que é mais antigo e mais conhecido. Mas o campeonato carioca, né? Campeonato estadual carioca. Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. 7-1. Esses são os destaques do nosso programa dos estaduais, né? São Paulo, Rio, os gaúchos, paranaenses, paraense, né? Aí nós estamos passando as informações para quem não presenciou os jogos, os resultados foram esses aí no final de semana. Bom, vamos falar agora de Copa do Brasil Sub-17, meu amigo Josimar. Copa do Brasil Sub-17. Põe na tela aqui. Tá aí a Copa do Brasil Sub-17, que foi definida pela Confederação Brasileira de Futebol
próximo dia 24 de fevereiro, uma terça-feira, 16h30, lá no estádio Carlos Zanetti, lá em Manaus. O representante rondoniense, o Vilhena Esporte Clube, vai enfrentar o Nacional lá de Manaus. O Vilhena Esporte Clube foi campeão e ele tem... quem está comandando o VEC é um pessoal de uma escolinha de futebol lá de Ji-Paraná, né? O presidente do VEC cedeu a essa escolinha, a esse pessoal lá de Ji-Paraná, os direitos dele usar o VEC. O VEC foi campeão sub-17 o ano passado aqui do Rondoniense e vai disputar. São jogadores e toda a estrutura é montada lá em Ji-Paraná. O vencedor de Nacional e Vilhena, na segunda fase, vai enfrentar o vencedor do outro jogo lá da primeira fase, entre Tunaluso do Pará e Monte Roraima de Roraima. Então o vencedor de Nacional e Vilhena, o VEC, vai enfrentar o vencedor de Tunaluso ou o Monte Roraima. Um dos dois que vencer vai ser adversário do Nacional ou do VEC na segunda fase da Copa do Brasil Sub-17, que já foi definido pela Confederação Brasileira de Futebol. Vamos falar também agora, já que estamos falando da Copa do Brasil Sub-17, vamos para a Copa do Brasil Profissional Masculino? Tabela da Copa do Brasil. CBF publicou hoje, no início da tarde, a tabela da primeira fase, detalhada, com data, horário, local, jogos da Copa do Brasil, que envolve aí, são 126 times agora na Copa do Brasil, essa competição que é a mais democrática do Brasil hoje, né? E um detalhe, essa primeira fase com os 28 clubes que tem o pior ranking hoje no futebol brasileiro, de clubes, né? E entre eles está o Ji-Paraná, que é ranqueado, mas hoje está lá embaixo, e o Guaporé, que ainda não tinha ranking, assim como esse Pantanal, que não tinha ranking, e o Galvez, que tem ranking, mas também está lá embaixo no ranking de clubes da Confederação Brasileira de Futebol. Ji-Paraná estreia em casa, quarta-feira, dia 18 de fevereiro, às 19h30. O adversário é o Pantanal do Mato Grosso do Sul. Já a equipe do Guaporé, que é estreante, vai pela primeira vez disputar essa competição nacional, vai até o Acre, até Rio Branco, e lá enfrenta também na quarta-feira a equipe do Galvez. O jogo será na Arena da Floresta. O jogo do Ji-Paraná será no Biancão. Os horários aqui, o horário de 19h30, esse jogo do Ji-Paraná e Pantanal, é horário aqui de Rondônia. O horário que está na tabela é o horário de Brasília, 20h30. Então, para o jogo aqui, para nós, é 19h30. Assim como o jogo do Galvez e Guaporé, que está lá 21 horas. Então, 21 horas de Brasília, é de 20 horas nosso aqui de Rondônia e 19 horas no Acre. Lá no Acre. Então, está aí definido. Um detalhe com relação a esse jogo. Com relação a esse jogo, no detalhamento da tabela, tem lá todos os detalhes sobre as partidas, cada uma partida. O jogo de Paraná e Pantanal tem um asterisco. E o asterisco lá significa que o Estádio Biancão tem uma pendência de laudos. Então, a CBF ela vai aguardar até 72 horas antes, até a próxima segunda-feira, o Ji-Paraná tem que providenciar
e atualizar esses laudos e encaminhar para a federação e a Federação de Futebol encaminhar para a Confederação Brasileira de Futebol, para ela homologar definitivamente e tirar o asterisco que tem lá. Caso até segunda-feira o Ji-Paraná não regularize essa pendência, que não diz qual é a pendência, qual é o laudo, se é questão de número de público, ou se é um laudo que está faltando, ou já venceu, não diz, só diz que tem uma pendência que é uma pendência de laudos que está no regulamento, que está na lei vigente, essa coisa toda. Então, Ji-Paraná ainda agora tem que correr atrás de regularizar essa pendência junto à CBF. Caso não ocorra essa regularização até segunda-feira, a CBF ela vai determinar que o jogo seja feito de portões fechados ou, se for o caso, ela marca para outro local, para outro estádio definido pela Confederação Brasileira de Futebol. Esse eu ia te perguntar, esse questionamento. Caso não seja aprovado o Biancão, qual ia ser o próximo critério? O plano B, no caso, você acabou de explicar. É justamente isso. Quando tem problema de laudo, quando tem problema de irregularidade com o estádio, a CBF dá um prazo até de 72 horas, ou seja, 3 dias da data do jogo. Não se regularizando até as 18 horas, nesse caso aqui da próxima segunda-feira, ela vai determinar ou se ela marca para outro local, mas o mais provável, o que é recorrente na CBF, é que ela determine que o jogo seja feito de portões fechados. Mas até agora existe essa pendência. Daqui para lá, a gente tem a semana toda, sexta-feira a gente vai entrar em contato com a federação, com a diretoria do Ji-Paraná, para saber se regularizar e qual é essa pendência do estádio Biancão para esse jogo da Copa do Brasil. Lima, só dando um alô aqui, o pessoal que está na nossa escuta, da Rota Musical Brasil, nós estamos direto no YouTube. Quem quiser nos acompanhar pelo YouTube, nós estamos ao vivo, tá? Rota Musical Brasil pelo YouTube, você que está nos ouvindo pela rádio aí, na Rota Musical Brasil, e também você pode mandar seu salve, seu alô, aqui para o estúdio onde nós estamos. Você pode mandar seu alô pelo 69 99334 6813, 69 99334 6813. Se quiser mandar participar aí do programa, mandar uma sugestão. Sugestão, perguntas, se você quiser mandar, mande aí a sua mensagem que a gente vai ler aqui no programa Show de Esporte. Nós estamos no YouTube também, ao vivo. 7h22, vamos ao nosso primeira paradinha. Não saia daí que daqui a pouquinho a gente vai destacar as cotas que Guaporé, Ji-Paraná e Porto Velho vão receber pela disputa desta primeira fase e até a quarta fase da Copa do Brasil, caso passem de fase. Não saia daí. Alô, amigos e clientes, você que precisa construir e reformar, venha para a Madeireira Novo Horizonte. Aqui você encontra tábuas, ripas, madeira para escoramento. Você também que precisa construir, você vai encontrar vigas, caibos, quadrado, prancha. Aqui na Madeireira Novo Horizonte você também vai encontrar para começar e concluir a sua obra. Aqui você também vai encontrar portas de compensado, portas de madeira mista, madeirite. A Madeireira Novo Horizonte fica localizado na Rua Petrolina, 10535, no bairro Mariana. Aqui você também tem pregos, dobradiças, fechadura, prego para telha 5mm, parafusos para telha 5mm. Aqui na Madeireira Novo Horizonte você também agora tem caixas d'água, telha 5mm, telha comum, telha ondina. Também estamos trabalhando com coluna e treliça. Então não deixe para amanhã o que você pode comprar hoje.
Aqui você encontra o que você precisa para começar e concluir a sua obra. Telefone 9260-2551 e faça o seu orçamento com a Euciene ou venha para a Madeireira Novo Horizonte. Venha! Empresa ou seu pequeno negócio precisa personalização visual? Então procure quem entende do assunto. Ueda Artes. Na Ueda Artes você encontra cartão de visita, panfletos, adesivos personalizados, banners, fachada, camisetas e tudo que você precisa para sua empresa em comunicação visual. Ueda Artes, Rua Almirante Barroso, 2289, entre Rafael Vaz e Silva e Guanabara. Se preferir, ligue 9285-2470. Polpas Zanata, as mais deliciosas polpas de fruta da região norte. Bem-vindo à indústria de polpas Zanata. É aqui, na indústria de polpas Zanata, onde elas embalam o açaí delicioso prontinho para servir. Que polpas? 3214-3030, 3219-0844, 999-86-3575 e 99275-6617. A indústria de polpas Zanata está em 3 endereços, na Alexandre Guimarães, na Jorge Teixeira e na Jaguarana. Chegou o mês das férias. E você, vai viajar? Então faça uma revisão no seu carro antes de pegar a rodovia com tranquilidade e segurança. A Oficina Mecânica Saara te aguarda com profissionais qualificados para fazer a revisão do seu carro. Segurança, qualidade no serviço e preço sem susto. Motor, freios, caixa de marcha, câmbio, troca de óleo, suspensão e muito mais na sua revisão. Venha fazer um orçamento sem compromisso e descubra que a Saara é a melhor solução para deixar seu carro impecável para sua viagem de férias. Estamos na Avenida Raimundo Cantuária, número 3312, Agenor de Carvalho, subesquina com a Rua Uruguai, em frente ao posto de combustíveis, aqui em Porto Velho. Agende sua revisão. 699-9292-4945. Atenção Rondônia, Amazonas e Acre. A Grambex Grama Sintética tem se destacado no mercado com seus serviços e produtos. Contratei a Grambex e estou muito satisfeita. E a grama sintética colocada no clube foi um trabalho impecável. Fiz uma grama decorativa aqui para nossa empresa e me surpreendi com a durabilidade. Grambex Grama Sintética. Confira nossa promoção. Grama esportiva a partir de R$ 36,90. Temos também gramas decorativas a partir de R$ 42,00. Mais de 100 campos construídos desde 2010 no mercado. Grambex Grama Sintética. Tele WhatsApp 69 99983 5757. Olha nós aqui de volta. O cara me pegou sentado, rapaz. A pessoa que é da empresa aí, o cara... Eu tô demitido, né? Pegou o cara sentado. Pois é. Bom, já estamos de volta aqui com o nosso segundo bloco. E nós, no primeiro bloco, nós encerramos falando de Copa do Brasil. Os estreantes de Paraná e Guaporé que vão estrear na próxima quarta-feira na Copa do Brasil. Mas antes de falar do campeonato rondoniense, nós vamos falar dos valores. A CBF também divulgou os valores das cotas de premiação desta primeira fase, da segunda fase, de quase de todas as fases. Mas qual é o importante? É para os clubes aqui da nossa capital. Olha aqui, Ricardo, acompanhe o meu raciocínio aqui, ó. Copa do Brasil, Guaporé e Ji-Paraná. Por esse jogo de quarta-feira, que o Guaporé vai até Rio Branco, no Acre, e o Ji-Paraná recebe a equipe do Pantanal, cada um vai receber R$400 mil. Certo? É uma boa grana ou não é? Ótima grana, né? Ótimo. Isso, Lima, só já interrompendo, uma renda aqui em Porto Velho está dando... O microfone está desligado. Falar nisso, Lima, falando em valores, o campeonato estadual aqui, por exemplo, esse final de semana, a média de público pagante não passou de R$1.000. Depois a gente vai falar disso aí, do campeonato rondoniense. Então, R$4.000 nesta primeira fase. 400 mil. R$400 mil nesta primeira fase. Aqui, você está vendo aqui, ó, segunda fase, grupo 3. O grupo 3 é o grupo dessas 28 equipes que iniciam a Copa do Brasil, que são aquelas que não... que tem o pior ranking hoje na CBF, que estão entrando na Copa do Brasil. Se Guaporé e Ji-Paraná
passar para a segunda fase, eles recebem 830 mil reais. Vai somando aí. Se passarem para a terceira fase, vão receber mais 950 mil reais. E se chegarem à quarta fase, que já é uma fase mais com jogos mais difíceis, vai ganhar mais 1.700.000 reais. Ou seja, somadas todas as 4 fases, essa que vai iniciar, que vão estrear de 400 mil, mais as 3 próximas fases, se conseguirem chegar à quarta fase, podem embolsar 3.250.000 reais. Será que não dá para investir um pouquinho para ir buscar esses valores? Hein, Ricardo? Com certeza, Lima, até porque impulsiona aí, né? Dá uma motivação maior, dá um incentivo maior. Cada fase aí, a primeira 400 mil, a segunda já multiplica e vai para 830. Então, todos os times, com certeza, Lima, vai correr atrás do seu plantel de melhoria, do esquema técnico, tático e até mesmo de... Agora você falou um detalhe. Todos 3, Guaporé, Ji-Paraná e até o Porto Velho, quer chegar, tem que reforçar. Tem que reforçar. Os times que estão aí podem chegar à segunda fase, pode ir mais além um pouquinho, porque nessas fases aqui é mata-mata. Se terminar empatado, pênalti. A disputa será por cobranças de pênalti. Para o Ji-Paraná, que joga em casa, tem a obrigação de vencer. Com a torcida, né? O apoio de sua torcida. Tem a obrigação de vencer. O Guaporé vai jogar lá fora. Mas lá ele pode buscar um empate. E buscar essa classificação nas cobranças de pênaltis. Então, na minha opinião, se reforçar um pouco mais, já tem 400 mil reais no caixa. Tanto de Paraná como a equipe do Guaporé. Então busca mais agora reforçar um pouquinho para chegar pelo menos à terceira fase. Se chegar na terceira fase, já vai faturar 2 milhões e pouco. Por uma temporada, nossa aqui, do futebol rondoniense, é muita grana, velho. Muita grana. Agora vamos aqui para a segunda fase. O representante de Rondônia, o Gazim Porto Velho. O Porto Velho, ele entra na segunda fase e faz parte do grupo 2. Só por ele jogar contra o adversário dele, que é o Operário de Várzea Grande, que tem chance de passar, ele já recebe 1.380.000 reais. Ou seja, hoje, o Porto Velho sabe que já vai poder colocar no seu cofre, na sua conta, 1.380.000 reais. Se passar pelo Operário de Várzea Grande, que eu acho que tem chance de passar, é provável, tem probabilidade de passar, na segunda fase, ele recebe mais 1.530.000. Vai somando. Se chegar na quarta fase, que é uma fase a menos do que Guaporé e Ji-Paraná, porque eles começam na primeira fase, o Porto Velho já começa na segunda fase, então ele tem só mais uma fase, ou seja, em vez de 4, ele joga 3. Na quarta fase, ele recebe mais 1.680.000 reais, se chegar na quarta fase. Somadas todas as 3 fases, segunda, terceira e a quarta, a segunda que ele já tem 1.380.000 e passando pelo Operário ganha mais 1.530.000 e chegando na quarta fase, mais 1.580.000, ele fatura 4.590.000 reais. É dinheiro ou não é?
Muito dinheiro. É assim que muito dinheiro. Quem é que fala assim? É dinheiro ou não é? É verdade. Tem alguém que fala isso. Um time de Porto Velho aí com 4 milhões em caixa, 4 milhões e meio, dá uma ajuda, uma alavancada muito, mas muito grande. Porto Velho já arrecadou nos últimos 4 anos, Ricardo, quase 10 milhões de Copa do Brasil, Série D e as competições nacionais que ele vem disputando. Se conseguir mais esse daqui, vai para quase 14 milhões. Aí alguém vai perguntar assim, mas e a quinta fase em diante? Que Copa do Brasil agora são 9 fases. Né? A partir da quinta fase, cada clube, aqui tem essas variações de valores, certo? A partir da quinta fase, quem entrar na quinta fase, tanto faz vencer como perder, recebe 2 milhões. Na sexta fase, aumenta para 3 milhões. E assim sucessivamente, até chegar na nona fase, que é a decisão, que vai para 70 e tantos milhões de reais para o time campeão e 30 e poucos milhões para o time vice-campeão. Então a gente coloca essa probabilidade, eu estou colocando essa probabilidade aqui em razão de que a gente sabe que há essa possibilidade dos clubes de Rondônia chegarem pelo menos à terceira ou quarta fase. Se reforçarem, se quiserem aumentar os valores na sua caixa, na sua conta. Detalhe, mas tem custo? Tem, vamos lá. O Guaporé vai receber 400 mil reais. Ele está disputando o quê? Tá em casa, né? Não, está disputando o quê hoje? A série aqui do Campeonato Rondoniense. Campeonato Rondoniense. Qual as despesas que ele tem? É do Campeonato Rondoniense. Ele vai pagar algum dinheiro para os jogadores jogar essa primeira fase? Não. Já tá. Tem despesa de salário nessa fase? Já tá tudo. A mais? Não tem, está incluso. É 400 mil reais livre, mais transporte aéreo, alimentação, hospedagem e mais um valor que eu hoje não posso dizer esse valor porque eu não sei. Antigamente, para quem viajava, era 5 mil, para quem jogava em casa era 10 mil, que é uma ajuda para... Uma ajuda de custo, mais ou menos? Uma ajuda para você manter ali, comprar gelo, água, as despesas do jogo, certo? Então, assim, se passar para a segunda fase, chegando na quarta fase, é provável que ainda esteja disputando o campeonato estadual. Ou, se terminou, vai estar aí com pouco menos de um mês, vai ter aí a despesa de mais um mês de salário, de despesa com o clube. Se chegar aí, 3 milhões. Livre. De qualquer outro tipo de despesa. Hospedagem, alimentação, arbitragem, não paga. CBF paga tudo. Dá transporte aéreo, transporte terrestre, hospedagem, alimentação, tudo. Certo? Então não há de que reclamar. É muito dinheiro, é só ajustar, e é evidente que a gente sabe que todos esses gestores que estão aí são inteligentes, não é à toa que estão administrando seus clubes. Se estão administrando, é porque são inteligentes, conhecem de gestão, então quem sou eu para estar falando aqui o que é que tem que ser feito? Certo? Então é essa a situação da Copa do Brasil com relação a valores que as equipes do nosso estado, os representantes Guaporé, Ji-Paraná e o Porto Velho têm para correr atrás, buscar esses valores aí. Agora sim, vamos de Campeonato Rondoniense 2026, Josimar. E o Campeonato Rondoniense de Futebol prosseguiu no final de semana. Tivemos a 7ª rodada e o encerramento dos jogos de ida do Campeonato Rondoniense 2026. E agora vai começar os jogos de volta.
nós tivemos no final de semana, no sábado, no estádio Aloysio Ferreira, o jogo entre o Genos e a equipe do Ji-Paraná, não foi isso? Não? Não. Quem jogou no O sábado? Ji-Paraná ganhou do União Aquaquarense, né? No domingo, ontem. Ontem nós tivemos, o sábado foi o Genos contra o Ji-Paraná. Exatamente, verdade. Genos e Ji-Paraná. E o 2-0. Ji-Paraná venceu por 2-0. O que eu vi lá com relação ao Genos e Ji-Paraná? O Ji-Paraná, eu ouvi a gente dizendo assim, já era para estar ganhando de 10, já era para estar dando uma goleada. O Ji-Paraná se poupou em campo. Ele administrou o jogo. Ele saiu, fez 1-0 e começou a tocar bola. Ficava com 1 minuto, 1 minuto e meio, com a bola em seu campo, tocando de zagueiro para zagueiro, e não tinha ninguém do Genos que fosse lá atacar. Então, assim, o Ji-Paraná gastou o tempo. Né? Fez 1-0, está de bom tamanho, é uma vitória. E gastou o tempo. O Genos, que já perdeu o Fernandinho, que não foi mais, não estava no jogo. Segundo, fiquei sabendo, não vai mais para o restante do campeonato, o Fernandinho. E a torcida perdeu a paciência. Muitos comentários, né? Uns dizendo que o Genos se acabou, outros dizendo que não dá mais para quem foi o Genos e quem é o Genos hoje. Enfim, a realidade é que o Ji-Paraná venceu 2-0. E um detalhe, o segundo gol do Ji-Paraná foi uma bizarrice tão grande do goleiro Dida. Né? Ele não conseguiu segurar a bola fácil, e terminou aí tomando o segundo gol. Esse foi o primeiro gol da equipe do Ji-Paraná, logo no início da partida. Solta aí, Josimar. A falta aí, ó, cobrada. Olha ali o zagueiro. Ó. Se você observar, o zagueiro do Genos, parece até que ele erra a bola, a cabeçada, ó. E o jogador do Ji-Paraná vai lá e faz 1-0 para a equipe do Galo da BR. E foram lá, comemoraram, e a partir daí tocaram a bola, gastaram tempo, né? E foram fazendo com que o tempo fosse passando, botando o Genos para correr atrás. E o Genos sem ofensividade. Aí, ó, olha aí, ó. Esse é o segundo gol. Ó. Uma bola atrasada dessa, olha. Ele vai tentar segurar, ó. E ele olha para frente e erra a bola. Esquece a bola. E aí, meu amigo, o Juan, que já ia acompanhando, é o jogador que vai até o fim. Né? Então, quando a bola passou, ele falou, opa, olha, ela sobrou aqui no meu pé. Simplesmente colocou para dentro do gol, fazendo 2-0. Isso aí foi aos 40 minutos do segundo tempo, dando cifras finais aí, e a vitória do Ji-Paraná Futebol Clube, que venceu mais uma aqui dentro do Aloysio Ferreira. No outro jogo, no domingo, ontem, nós tivemos Rondoniense e Guaporé. Meu amigo, jogo duro. Você esteve por lá, Ricardo? Estive por lá ontem. Então fala um pouco desse jogo aí. Esse jogo aí teve bastante dificuldade para os dois times, né? Porque, na realidade, no primeiro tempo, Lima, só deu o Guaporé, tá? Inclusive, eu conversei com o atacante, e todas as jogadas... tá aí na tela, todas as jogadas só saiu pelo lado esquerdo. Então, o lado esquerdo do Rondoniense estava muito fraco. E aí o pessoal do Guaporé, que não tem nada besta, o técnico viu que a situação do Guaporé... Isso no primeiro tempo. No primeiro tempo, né? Que estava muito fácil pelo lado esquerdo, colocou todas as jogadas pelo lado esquerdo, de onde que saiu os gols. Do lado esquerdo aí do Rondoniense, dando muita chance para o Guaporé chegar... No primeiro tempo, o Guaporé criou muito. Criou a jogada pelo lado do Will, que era o lateral esquerdo, deixaram aquela brecha lá, foi por onde eles construíram o gol que deu a vitória à equipe do Guaporé. Solta aí o lance. A bola é lançada lá pelo lado esquerdo, né? Você vê ali, ó, o Will recebe, o Marquinhos se projeta para dentro da grande área e ele de pé trocado. Olha, ele domina no peito, sem deixar a bola cair, ele faz o giro
e faz um golaço. Sem marcação nenhuma. Sem marcação. A zaga saiu com raiva ainda aí, mas tudo errado. Os zagueiros todos errados. Ó. Ele entra sozinho. Ele entra sozinho. Correndo aqui, ó. Olha aqui, ó. Ninguém encosta nele, ó. E ele recebe essa bola, ó, na medida, ó. Mata no peito. Esse zagueiro, ó, tenta acompanhar, mas não chega. E aí, quando ele bate, ele vira. O goleiro também tá lá no pé da trave. Ele bate por dentro. Tá assim, batendo na bochecha da rede lá do oposto do goleiro. Volta lá ainda, lá no Guaporé, né? Porque no segundo tempo, aí só deu, pode segurar aí, pode segurar. Só deu Rondoniense, porque logo aos 10 minutos, o Will foi expulso. E aí o Guaporé passou a jogar com 10 jogadores. O que o Márcio Parreira fez? Colocou 9 jogadores fazendo um ferrolho, uma zaga intransponível, isso ele sabe fazer e faz com maestria. E quando tem jogadores à altura, pior ainda, olha, melhor ainda para ele. E isso ele construiu, né? E deixava só o Mano lá na frente para brigar por uma bola que saísse no chutão, que era como eles estavam tentando ganhar fôlego, porque a pressão foi total do Rondoniense. Só que o Rondoniense não conseguiu furar a defesa da equipe do Guaporé. E com isso, o jogo terminou 1-0 para a equipe de Rolim de Moura. Vamos lá para Cacoal. Lá em Cacoal ontem, jogo à noite, né? E o União Cacoalense marcou seu primeiro gol na competição. Mas não valeu a pena. Tomou a virada do Porto Velho, que precisava vencer. Vamos ver os gols de União e Porto Velho. Aí foi o gol de falta do União, Machado, numa falta muito bem cobrada, muito forte. O Digão foi, não alcançou, você vai ver no replay. Olha a festa aí do gol da equipe do União Cacoalense. Isso logo no início do jogo aí, ó. Olha a falta, olha que batida forte. O Digão foi, ó, aí, ó, pé esquerdo nela, ó. Ela passa do lado da barreira. O Digão vai, o Digão tá no outro canto. Quando ele vai, a bola já tá lá dentro. E aí, 1-1. Fizeram 1-1. E depois, aí é o gol do Bala, o gol de empate, do lateral, já no segundo tempo. Aliás, 7 minutos depois, e aí já é no segundo tempo, já na reta final, o jogador pega a bola, ele corta para dentro, traz 2 adversários, ninguém encosta, e ele bate de pé esquerdo no contrapé do goleiro, fazendo 2-1 para a equipe do Porto Velho. Esse resultado deixou o Porto Velho na zona de classificação do campeonato. Vamos ver a classificação agora como ficou após essa rodada? Ricardo Adi. Time, o Ji-Paraná em primeiro lugar, com 16 pontos em 6 jogos. Em segundo vem o Guaporé com 11 pontos, 6 jogos também. Aliás, todos os times estão com 6 jogos, né? O Grazi Porto Velho, 11 pontos, mas tem o saldo de gol menor que o do Guaporé, então está em terceira colocação. O Guaporé tem 3 gols e o Grazi Porto Velho 2. E vem o Rondoniense, né? Com essa vitória em cima do União Cacoalense, deu uma subidinha também na tabela aí. Tá com 10 pontos, saldo de gol de 2. O Rondoniense perdeu no jogo, perdeu na rodada. O Rondoniense caiu. O Rondoniense era o vice-líder do campeonato até sexta. Até sexta-feira. E sábado o Grazinho entrou junto com o Gênesis, também perdeu, né? E aí o quinto lugar na tabela aí vem o Barcelona com 7 pontos. Barcelona que venceu. Venceu uma partida que não foi lá essas Coca-Cola toda, mas conseguiu aí
3 pontinhos. Venceu né? na quarta-feira. Na quarta-feira. Detalhe aqui, ó. Se essa primeira fase fosse jogo único e tivesse terminado nessa rodada, estariam na semifinal Ji-Paraná, Guaporé, Porto Velho e a equipe do Rondoniense. Estaria fora Barcelona, Genos e União Cacoalense estaria rebaixado para o ano de 2027. União Cacoalense só tem um empate. Só que temos agora os jogos de volta. Temos mais 6 rodadas. Aliás, mais 7 rodadas e mais 6 jogos, né, para cada time. A equipe do Ji-Paraná, ele abriu 5 pontos do segundo colocado, que é o Guaporé. A vitória do Guaporé diante do Rondoniense levou ele para a segunda colocação, com 11 pontos. O mesmo número de pontos. E ontem, o Porto Velho deixou de ser o segundo. Você sabe como? Se ele vence, faz mais um gol, ele seria o vice-líder da equipe do Porto Velho. Mas está com dificuldade a equipe do Porto Velho. E com essas perdas que o Paulo Eduardo teve aí, do Baca, suspenso por 6 jogos, o Atlas por 3 jogos, qual foi o outro que... O Luan Viana, que também foi suspenso por 6 jogos, né? O técnico Paulo Eduardo, o time a gente já vê de uma maneira diferente. Jogou contra o União, melhorou o União, ou o Porto Velho não jogou tanto? Aí é a questão. O União deu uma melhorada, mas em compensação, o Porto Velho teve muita dificuldade ontem lá no estádio Aglair Tonelli para vencer a equipe da Raposa da BR. A equipe do Rondoniense era o segundo colocado. Você vê o que uma derrota ou um empate, o que ele faz na competição. Até sexta-feira, o Rondoniense era o vice-líder. Perdeu para o Guaporé, com isso ficou com 10 pontos, o Guaporé venceu ele e o Porto Velho venceu a União. Ou seja, 1 ponto passaram por ele. Então ele caiu para 4º lugar. Então essa primeira fase, e agora esses jogos de volta vão pegar fogo, porque é a partir da agora que você vai saber realmente quem vai disputar a semifinal do campeonato rondoniense, que é primeiro contra 4º e segundo contra 3º. Hoje, como eu falei, se tivesse encerrado, Ricardo, era quem a semifinal? Ji-Paraná e Rondoniense, Guaporé e Porto Velho. Ou seja, a final do ano passado seria uma semifinal. A semifinal de hoje. Não teríamos mais uma final entre eles dois. Ji-Paraná e Rondoniense decidiria a outra semifinal. Mas ainda temos mais os jogos de volta agora para definir quem serão os semifinalistas do campeonato rondoniense. Aí a pergunta é, 3 vagas na Copa do Brasil. Quem estaria na Copa do Brasil hoje se a competição tivesse encerrado? Ji-Paraná, Guaporé e Porto Velho, que é o primeiro, segundo e terceiro colocado. Onde que nós vamos saber quais vai ser os 3 times? O campeão e o vice garantidos, e o terceiro colocado, ele vai ser definido na semifinal. O time que somar menos pontos na semifinal, ele vai cair para 4º lugar na contagem geral, e o terceiro colocado na contagem geral é que vai herdar e ter direito a outra vaga da Copa do Brasil. Então, jogos agora para buscar mesmo a classificação. Nós vamos ter jogos emocionantes, como já tivemos nessa última rodada aí, hein? Tivemos um jogo quarta-feira, Porto Velho e Guaporé lá, um jogo alucinante, empate aos 51 minutos, no último minuto do jogo, né? Tivemos essa vitória do Porto Velho ontem lá, suada, diante da equipe do União Cacoalense.
essa vitória do Guaporé em cima do Rondoniense. Uma vitória também onde você viu aí 35 minutos de um time jogando só na zaga e ninguém, o outro com 11 jogadores e não conseguir furar aquele bloqueio e empatar o jogo. Então nós vamos ter jogos aí para o torcedor ir para campo mesmo, nesses jogos de volta do campeonato rondoniense, agora para definir os semifinalistas. Ricardo. O Rondoniense com 10 pontos e o Ji-Paraná primeiro com 16, não está tão difícil alcançar o primeiro lugar. O quarto ou pegar o primeiro, né? Porque a diferença de 6 pontos, vão se jogar, vai ser um jogo de 6 pontos. Agora, a situação mais difícil do Barcelona, porque está com 7 e praticamente 9 pontos. 9 pontos são 3 jogos, né, Lima? Então, uma rodada de 7. Dificilmente, aqui, como você falou do Rondoniense, ele chega a primeiro colocado. Dificilmente. Para chegar em primeiro colocado, ele tem que ganhar todo mundo. Ganhar do Ji-Paraná, Guaporé e Porto Velho. Tem que ganhar do Ji-Paraná, tem que ter, e torcer que o Ji-Paraná ainda perca. Os outros também, eles ainda pecam para outros adversários. Na realidade, está bem complicado para o Rondoniense aí com esses 10 pontos. Né? Nada impossível, mas... O que ocorre aqui? Aqui tem um risco para o Rondoniense. Chama-se Barcelona. Se o Rondoniense perder na próxima rodada ou folgar e o Barcelona for a 10 pontos, o Barcelona pode entrar no G4 e ele sair. Pode tirar o Rondoniense. Então, o Rondoniense tem que se cuidar a partir de agora. Porque foi líder, foi vice-líder. Foi caindo. E caiu para quarto colocado. Então, acendeu um sinal de alerta lá para o técnico, o Eugênio Souza. O Barcelona, ele deu uma melhorada no último jogo. Ele deu uma melhorada. Mas ainda, para mim, não é o suficiente, não é um time para brigar, digamos assim, entrar nos 4 e ficar ali entre os 4 colocados. Nós vamos ter uma briga muito grande. Agora, aqui, Genos e União Cacoalense. Aqui a briga é pelo rebaixamento. União Cacoalense já está na zona de rebaixamento. 1 ponto. O Genos tem 2. No dia que eles se encontrarem, se o União vencer o Genos vai para a zona de rebaixamento. E o André da Carruagem ontem jogou bem, né? O Cacoalense. O União ontem deu uma demonstração de um respiro, futebol, né? Diferente daquele que vinha atuando. Até porque houve umas contratações, até de jogadores estrangeiros, né? Mas ainda tem muito ainda a melhorar a equipe do União Cacoalense. Por isso, a gente vê essa situação que a gente está mostrando aí em termos de classificação do campeonato rondoniense. O engraçado é que o Rondoniense tem 6 pontos, tem menos 6 negativo de saldo de gols. E o Cacoalense tem 1 ponto, menos 7. Então a diferença é de 2, 1. 6, menos 6, menos 7. Então também, né? A próxima rodada, Genos e União Cacoalense vai decidir aí a situação. Ou o Cacoalense vai para 4. Se você olhar a questão do saldo de gols, aquilo que eu falei, um golzinho a mais faz a diferença. E alguém vai fazer a diferença muito grande aqui. Só para você ter uma ideia, só foram marcados 6 gols novamente nessa rodada do final de semana. Então, muito poucos gols estão sendo marcados. Só para você ter uma ideia, até agora foram marcados 47 gols. Tem mais cartão do que gols. Só cartão amarelo já ultrapassou o número de 100. Já ultrapassou o número de 100. E cartões vermelho e cartão amarelo, que não está aqui, porque a súmula ainda não foi publicada, não estava publicada hoje para a gente somar os números. Né? E se a gente trouxesse aqui, seria números da rodada anterior. Mas cartões vermelhos e cartões amarelos, havendo um empate em todos os critérios aqui,
ele é quem define a classificação. Então é muito cuidado, muita atenção nessa situação. Mas eu acho que tudo vai se definir aqui pela questão de saldo de gols. Um gol vai ser a diferença de algumas classificações aí. Vamos a mais o nosso intervalo e a gente daqui a pouquinho volta. Algum detalhe, Ricardo? Não, vamos faturar. Vamos lá e a gente volta daqui a pouco. E na volta a gente vai falar da próxima rodada do campeonato, que já começa agora nesta quarta-feira, quarta e quinta-feira, e também a arbitragem que já foi definida para essa rodada. A rodada vai ser a 12ª. Ué, Lima, mas não era a 8ª? Eu lhe explico daqui a pouco, não saia daí. Alô, amigos e clientes, você que precisa construir e reformar, venha para a Madeireira Novo Horizonte. Aqui você encontra tábuas, ripas, madeira para escoramento. Você também que precisa construir, você vai encontrar vigas, caibos, quadrados, prancha. Aqui na Madeireira Novo Horizonte você também vai encontrar para começar e concluir a sua obra. Aqui você também vai encontrar portas de compensado, portas de madeira mista, madeirite. A Madeireira Novo Horizonte fica localizado na Rua Petrolina, 10535, no bairro Mariana. Aqui você também tem pregos, dobradiças, fechadura, prego para telha 5 mm, parafusos para telha 5 mm. Aqui na Madeireira Novo Horizonte você também agora tem caixas d'água, telha 5 mm, telha comum, telha ondina. Também estamos trabalhando com coluna e treliça. Então não deixe para amanhã o que você pode comprar hoje. Aqui você encontra o que você precisa para começar e concluir a sua obra. Telefone 9260-2551 e faça o seu orçamento com a Euciene ou venha para a Madeireira Novo Horizonte. Venha! Empresa ou seu pequeno negócio precisa personalização visual? Então procure quem entende do assunto. Ueda Artes. Na Ueda Artes você encontra cartão de visita, panfletos, adesivos personalizados, banners, fachada, camisetas e tudo que você precisa para sua empresa em comunicação visual. Ueda Artes, Rua Almirante Barroso, 2289, entre Rafael Vaz e Silva e Guanabara. Se preferir, ligue 9285-2470. Polpas Zanata, as mais deliciosas polpas de fruta da região norte. Bem-vindo à indústria de polpas Zanata. É aqui, na indústria de polpas Zanata, onde elas embalam o açaí delicioso prontinho para servir. Que Polpas, 3214-3030, 3219-0844, 999-86-3575 e 99275-6617. A indústria de polpas Zanata está em 3 endereços, na Alexandre Guimarães, na Jorge Teixeira e na Japuarana. Chegou o mês das férias. E você, vai viajar? Então faça uma revisão no seu carro antes de pegar a rodovia com tranquilidade e segurança. A Oficina Mecânica Saara te aguarda com profissionais qualificados para fazer a revisão do seu carro. Segurança, qualidade no serviço e preço sem susto. Motor, freios, caixa de marcha, câmbio, troca de óleo, suspensão e muito mais na sua revisão. Venha fazer um orçamento sem compromisso e descubra que a Saara é a melhor solução para deixar seu carro impecável para sua viagem de férias. Estamos na Avenida Raimundo Cantuária, número 3312, Agenor de Carvalho, subesquina com a Rua Uruguai, em frente ao posto de combustíveis, aqui em Porto Velho. Agende sua revisão. 699-9292-4945. Atenção Rondônia, Amazonas e Acre. A Grambex Grama Sintética tem se destacado no mercado com seus serviços e produtos. Contratei a Grambex e estou muito satisfeita. E a grama sintética colocada no clube foi um trabalho impecável. Fiz uma grama decorativa aqui para nossa empresa e me surpreendi com a durabilidade. Grambex Grama Sintética. Confira nossa promoção. Grama esportiva a partir de R$ 36,90. Temos também gramas decorativas a partir de R$ 42,00. Mais de 100 campos construídos desde 2010 no mercado. Grambex Grama Sintética. Tele WhatsApp 69 99983 5757.
você quer continuar nos assistindo, acompanhando o programa Show de Esporte, você pode baixar o aplicativo da Rota Musical Brasil lá na Play Store. É isso mesmo? Tá certo? É Play Store? Isso. Pois é, eu falava errado, mas agora eu estou me corrigindo. Então você vai lá na Play Store, baixa o aplicativo da Rota Musical Brasil e lá você vai ter a opção ou de ouvir pela rádio ou de assistir pela TV, como nós estamos aqui ao vivo. Também você tem a opção agora pelo YouTube da Rota Musical Brasil. Você também pode ir lá, se inscreve. Posteriormente você pode também assistir também, acompanhar o programa lá no YouTube também de J Lima _PVH e nas redes sociais, no Facebook, na página do Show do Esporte, nos nossos Facebook, nas nossas redes sociais, tanto na minha como do Ricardo Adi, como do próprio Josimar. Enfim, não falta opção para você ficar muito bem informado das notícias e do que está acontecendo no futebol do estado de Rondônia e muitas outras informações. Como agora mesmo, a gente vai trazer algumas informações, né, o Josimar, Ricardo. Nós tivemos esse final de semana aí muitas perdas, viu, cara? Ex-jogadores sendo assassinados. No Paraná tivemos o Bebezão, ex-jogador do Águia Marabá, que jogou lá no Pará, foi assassinado juntamente com mais 3 outras pessoas lá, numa chacina, foi encontrado morto dentro de um carro. Nós tivemos um homicídio também de outro ex-jogador lá no Nordeste, se eu não estou enganado, lá em Alagoas, né? Também esta aí é suspeita de que a suspeita está recaindo sobre um agiota, né? Tivemos a perda também do Adriano Lima, ex-nadador paralímpico, 52 anos, que faleceu no último sábado, vítima de um câncer ósseo, né? Ele que foi uma das pessoas que iniciou essa questão do paralímpico, né, da natação paralímpica, e virou uma lenda do esporte paralímpico e da natação paralímpica brasileira. Então nós tivemos muitas notícias também tristes, lamentáveis, que ocorreram aí com ex-jogadores, pessoas que já fizeram parte do meio do futebol também, como o próprio Adriano, que era da natação paralímpica brasileira. Bom, voltando a falar do campeonato rondoniense, nós teremos aí a próxima rodada já nesse meio de semana. Com a definição, a Federação de Futebol já tinha inclusive divulgado, publicado um documento em relação à mudança de datas, inversões de algumas datas para cumprir, inclusive aquela questão dos jogos do campeonato da Copa do Brasil, para que não haja datas que coincidam, né? Tanto que a federação puxou a rodada de número 12 para esse meio de semana, né? Porque na outra quarta-feira o Guaporés de Paraná estão em campo. Então essa rodada aí de número 12, porque se Guaporés de Paraná passar, coincidiria ou pode coincidir com a data do jogo da segunda fase. Então por isso que o Departamento de Competições antecipou essa rodada de número 12, Ricardo. A rodada é em relação à Copa do Brasil, né? Foi antecipada, caso o time passe a Copa do Brasil. Isso. Então, a 12ª rodada, quarta-feira, dia 11, 19h30, no Caçolão, Guaporé versus Barcelona. E na quarta-feira, um dia antes, dia 11, não, um dia antes não, no mesmo dia. Quarta-feira agora, depois de amanhã. 19h30, no estádio Luiz Ferreira, o Gênesis, com um clássico local, o Gênesis e Porto Velho, o Gazinho Porto Velho, no estádio Luiz Ferreira. E
no dia 12, na quinta, 19 horas e 30 minutos, também no estádio Luiz Ferreira. O Rondoniense está vindo visitar o Ji-Paraná está vindo visitar o Rondoniense no estádio Luiz Ferreira. Outro jogão, Rondoniense e Ji-Paraná. Observa o seguinte aqui, ó. Barcelona precisa vencer o Guaporé. Precisa. É necessário. Mas vai jogar onde? Fora de casa. Fora de casa. O Guaporé vai jogar em casa, com apoio de sua torcida, na vice-liderança. Né? Então, para o Barcelona vai ter que correr muito e até mesmo, se ocorrer alguma situação, tem que fazer o que o Rondoniense não fez. Tem que transpor aquele ferrolho, quebrar aquele ferrolho que o Márcio Parreira fez na sua equipe. Claro que lá ele vai botar um time ofensivo. O Natan, que fez o gol contra a equipe do Porto Velho, o Natan não jogou porque tomou o terceiro cartão amarelo no gol de empate, quando tirou a camisa. Então ficou fora. Mas o Natan é zagueiro, já volta novamente para compor a zaga da equipe do Guaporé. Então, o Barcelona, Pelezinho, que jogou um partidaço, fez um gol, deu passe para o segundo gol, o terceiro gol, do Barcelona no seu último jogo. O Pelezinho tem que repetir, não só o Pelezinho, mas a equipe tem que repetir pelo menos aquele mesmo futebol que jogou contra a equipe do Genos. Né? Embora seja fora de casa, embora seja lá em Rolim de Moura. Mas o Barcelona precisa vencer se quiser sonhar ou buscar ainda a sua classificação. Se ele vencer, ele dá um passo importante para a classificação. Isso. O Barcelona, que estava de folga esse final de semana, né, não jogou, e o Guaporé veio de uma vitória. Né? A última vez que o Barcelona jogou, na quarta venceu, e o Guaporé venceu agora no final de semana. Então aí são dois times que estão vindo com duas vitórias. Vai ser um jogão de bola, hein? Já na quarta-feira também, aqui no Aloysio Ferreira, nós vamos ter outro clássico aí, Porto Velho, Genos e Porto Velho. É jogo de volta. Né? No primeiro jogo, deu Porto Velho, não foi isso? Isso, Porto Velho. Então, e o Genos está vindo de uma derrota agora de novo, né? E o Gazinho Porto Velho. O Genos está complicado, cara. O Porto Velho... Está vindo uma vitória fora de casa, né? Vem de uma vitória fora de casa. Precisa também vencer. Para quê? Para poder somar pontos e ficar entre os 4 primeiros colocados. Ele precisa subir na tabela. Então, o Paulo Eduardo, técnico da equipe do Porto Velho, vai um time ofensivo. Agora, essa saída, essa perda aí do Luan, do Bacas, suspenso pelo Tribunal de Justiça, o Atlas, e o que eu vi ontem, a escalação, o time que entrou, Porto Velho vai ter trabalho nesses jogos de volta. Se o técnico Paulo Eduardo não tiver jogadores para repor essas ausências, tanto do Bacas, principalmente do Bacas e do Luan, ele vai ter dificuldade. Vai classificar? Pode classificar. Está na zona de classificação. Mas vai ter que brigar muito para continuar nessa zona de classificação. Já o Genos, para mim, é um franco atirador nesses jogos de volta. É um time que, na minha opinião, não tem reação. Ele não vai ter reação nesses jogos de volta. O que a gente viu nesses últimos 2 jogos, 3 jogos da equipe do Genos, é um time que busca ali não tomar goleada. Que é um time que não tem ofensividade, é um time que o adversário está tocando a bola lá na zaga e ele está olhando o time tocar a bola. Né? Posse de bola, erram passes de 5 metros. É o que mais tem ocorrido no Genos, é o erro de passes. Jogadores que estão errando passes com 5 metros, treinando estão. Ou não estão, Ricardo? Estão treinando sim.
E pegando o gancho aqui que você falou do Gazinho Porto Velho, no último jogo com o União Coconense, a perda, né, desses jogadores aí, você vê que em cima do Gazinho Porto Velho, o Coconense, que é o último, teve um certo grau de dificuldade em vencer, né, Lima? Que o Gazinho Porto Velho venceu, mas não foi uma vitória assim que realmente falou assim, não, o Gazinho Porto Velho agora sim, tá com a bola toda. Não foi assim não. Venceu o último colocado, o União Coconense, num jogo muito disputado. E o Gênesis aí nesse jogo aí, o Gazinho Porto Velho, mesmo com a ausência desses todos os jogadores, o Gênesis não vai fazer frente pro Gazinho não. Então, praticamente... Cada jogo é uma história. Certo? O Gênesis pode reagir em cima do Gazinho Porto Velho. Em cima do Porto Velho. Verdade. Mas, a probabilidade, né? A probabilidade e quem tem a vantagem aí, a gente sabe que o favorito a vencer é o Porto Velho. O favoritismo é do Porto Velho. Agora, cabe aos jogadores do Gênesis reagirem, cabe aos jogadores do Gênesis mostrar porque estão vestindo a camisa do Áureo Grenar, certo? Técnico Júnior Lopes. Eu quero até fazer uma ressalva aqui. Desde da primeira rodada, o que acontece? Todo jogo do Gênesis termina o jogo e o treinador, o técnico Júnior Lopes, reúne os jogadores lá, o jogador não dá entrevista. O último que eu vi da entrevista foi Fernandinho, quando foi escolhido o craque do jogo, eu acho que foi bem isso, um só, e foi para a TV de direito de transmissão. Aí reúne, espera todo mundo sair, depois sai. Aí a palavra do treinador, todo jogo é a mesma coisa. A culpa é minha. A culpa é dele mesmo. Certo? Foi ele que montou esse time. É ele que está comandando o time. Agora, que tem jogadores ali que não estão rendendo, não renderam, e a gente percebe claramente que são jogadores que não vão reagir, isso é notório. É notório, é claríssimo. Jogador que erra passe de 5 metros, e não é uma vez, nem duas, nem três. Se ele pega a bola 10 vezes, ele erra 7, 8 passes. É o que está acontecendo com o Gênesis. E por isso a torcida já perdeu a cabeça, já foi lá, como a gente falou no último programa, foram lá, cobraram, manifestaram o seu direito. Né? E aí? Agora é o jogo de reagir, é o jogo de mostrarem por que estão ali, mostrar por que merecem vestir a camisa do Gênesis, né? E reagir diante do Porto Velho. Mas será que vai acontecer? Quarta-feira a gente vai descobrir. Onde que eu ia tocar no assunto. A torcida do Gênesis, nos 2 últimos jogos aqui, ela ficou muito insatisfeita, cobrou muito do presidente Evaldo, cobrou muito do Júnior Lopes, xingou vários jogadores, pedindo raça, pedindo garra para respeitar a camisa do Gênesis, os torcedores pedindo, nós presenciamos lá, para respeitar, para honrar a camisa do Gênesis. E aí eu creio que esse jogo aí, eu acho que vai ser entre Porto Velho, Gazinho Porto Velho e o Gênesis, um público até bom, porque o Gênesis tem que mostrar trabalho, tem que mostrar serviço, tem que vencer. E a torcida está pegando no pé de não só do técnico, como do presidente também e como dos jogadores. E o Gazinho Porto Velho é que tem uma torcida bem organizada, inclusive vai lá para o estádio antes dos jogos, faz o treinamento com a fanfarra, com o hino, com o canto. Então esse jogo aí, Lima, o Gênesis vai ter que mostrar trabalho e o Porto Velho vai ter que mostrar serviço para poder ficar numa posição melhor na tabela. Então eu acho que esse jogo aí vai pegar fogo, vai ser um dos melhores jogos que vai ter no campeonato, hein? Olha o que eu estou te falando. Bom, e o outro jogo nós teremos aí na quinta-feira. Na quinta-feira, o Rondoniense, já sabendo dos resultados, dos 2 jogos antes, o que vai precisar fazer, assim como o Ji-Paraná. O Ji-Paraná, ele vem, pode ter certeza que ele vem em busca de outro resultado positivo. Ele vem em busca de vencer. Porque se ele chegar a 19 pontos, ele fica numa posição muito confortável ainda. Melhor ainda, que ele abre vantagem mais novamente, continua na liderança isolada. Já a equipe do Rondoniense, que já caiu
da segunda colocação para a quarta colocação, é que precisa ter aí, acendeu o sinal de alerta. E esse jogo contra o Ji-Paraná é o jogo que o rondoniense tem que se recuperar. É o jogo da recuperação do rondoniense. Para dizer assim, olha, nós estamos ali beirando ficar fora do G4. Então a gente precisa vencer para poder a gente subir na nossa posição e continuar ali entre os 3 primeiros colocados. Então vai ser um jogo também muito bem disputado, esse jogo entre Rondoniense e a equipe do Ji-Paraná. E o Ji-Paraná ali que não tem nada a ver, vai ficar torcendo ali pelo empate, pelo menos do Guaporé com o Barcelona, né? Quem? O Ji-Paraná vai ficar torcendo ali pelo terceiro e segundo lugar, o Barcelona e o Guaporé ali para poder ficar no terceiro e quarto lugar. O Ji-Paraná e Rondoniense, na quarta-feira vão ficar de torcedor, vão ficar ali de camarote, torcendo por aquilo que venha beneficiar eles. Isso. O Guaporé em segundo, o Barcelona em quarto e o Ji-Paraná vai ficar só na expectativa desses dois resultados antes. Ele entra no jogo dele já sabendo do resultado, né? Você acha que o Rondoniense de Paraná vai torcer por quê entre Guaporé e Barcelona? Um empate ali, né? Por que o empate? Porque aí fica o Barcelona tem... O Barcelona hoje tem 7 pontos e o Guaporé tem 11. Então, um ganhando vai para 12, o outro fica com... O empate fica com 12, o outro fica com 8. Então, a tendência é o Barcelona, porque o Barcelona só tem 7, vai para 10, mesmo assim ainda fica longe. Mas eu acho que o Ji-Paraná vai torcer pelo empate, para não ficar muito próximo dele. Porto Velho, vai torcer para quem? Rondoniense ou Ji-Paraná? Aí vai torcer para o Rondoniense. Mas primeiro ele tem que fazer o resultado dele. Fazer resultado em casa, tá dentro em casa com a torcida vai incentivar mesmo, aí né, a gente fala assim, o Rondoniense vai jogar fora de casa. Fora porque delimita a tabela a forma de jogar fora, mas é dentro de casa. O mando de campo é do Gênesis. Sim. Mas é dentro de casa. Do estádio Aloysio Ferreira. Entendeu? Então o torcedor vai lá apoiar, vai lá incentivar. Né? E a torcida do Gênesis, será que quarta-feira ela vai para o estádio Aloysio Ferreira, Ricardo? Vai, eu tenho certeza que vai, Lima. Nem que vá passar raiva, mas vai. Porque os dois últimos jogos eu presenciei. Tinha um torcedor lá muito, se pudesse entrar alguma coisa no estádio, ele tinha lançado nos jogadores, no técnico, todo mundo, porque ele estava muito bravo, Lima xingou todo mundo, o cara ele mudou de cor, mudou de personalidade. Eu falei, rapaz, esse cara vai pular essa alambrada aqui. Tão raiva que ele ficou do Evaldo, que é o presidente, do Júnior Lopes, do técnico, dos jogadores. E não só ele, mas meia dúzia de torcedores, uma dúzia de torcedores ali, ficou muito bravo. Eu acho que o Gênesis vai reunir... Uma coisa que eu não vi no sábado no jogo do Gênesis. Eu vi a torcida lá, aquela torcida da Genocídio, mas não vi mais a faixa. Estava de cabeça para baixo. Mas de qual lado? Porque eles estavam do lado esquerdo, de quem entra no estádio, e não tinha faixa lá, não sei se tivesse na arquibancada, porque lá no alambrado não estava mais. Eles sempre colocam a faixa no alambrado. Eu tenho até foto dela E aqui. Sábado eles não colocaram a faixa no alambrado. Se colocaram lá em cima na arquibancada, foi uma forma, mais um protesto, para que os jogadores pudessem ver a faixa de cabeça para baixo. Cabeça para baixo, é verdade. Porque no alambrado ele não vai ver. Assim, é uma torcida apaixonada, uma torcida que a gente, como você bem disse, e o meu questionamento, vai para o estádio, pode não ir no mesmo número que ia antes, mas que o torcedor do Gênesis vai estar no estádio, vai principalmente por conta da rivalidade que se criou nos últimos 2 anos com a equipe do Porto Velho. E outra, o Gênesis vencendo o Gazi Porto Velho, a torcida vai estar lá e vai presenciar esse momento também, né? Então, é uma faca de 2 legumes que o pessoal fala, né? Nem gumes, é 2 legumes, né? A vitória ou a derrota. Se ganhar, o Gênesis e a torcida ficam em paz, entre aspas. Se perder, o amor e o ódio vai aumentar. Na verdade, uma vitória do Gênesis contra o Porto Velho, ela vai ser de suma importância para o clube e para o torcedor. Primeiro para o clube, porque ele vai subir um pouco ali, se afastar do União Cacoalense, da zona de rebaixamento, certo? Segundo, porque a torcida vai criar uma forma de criar
do Genos mostrar um pouco de credibilidade para o torcedor. Essa vitória. Mas o problema é, dentro de campo, aquilo que eu falei. Geralmente é 11 contra 11, é um clássico e a gente não sabe o que pode acontecer. Só depois que o árbitro apitar o final da partida. Vamos aguardar, né? Depois da manhã, esse clássico é Genos e Porto Velho. Então essa é o que está acontecendo no nosso futebol. Agora você fica muito bem informado do que realmente está acontecendo no Campeonato Rondoniense, no futebol do estado de Rondônia. Você ficou sabendo aí, Copa do Brasil já está definida, de Paraná e Guaporé estreiam no na próxima quarta-feira. Os valores, né? Muita grana em jogo nessa Copa do Brasil, principalmente para os times aqui do nosso estado e representantes de Rondônia. Né? Se tiverem um pouquinho mais, aliás, diz que quem quer ganhar dinheiro tem que ter dinheiro, né? Quem tem dinheiro faz dinheiro, né, Lima? Então, o ditado, né? Então, tá na hora de fazer mais dinheiro. Porque você chegando na quarta fase, você já vai ter aí uma boa grana para o restante dessa temporada e se programar já para a temporada de 2027. Então, essas fases e essa Copa do Brasil, e aí depois ainda vem a Série D, ainda tem a Copa Norte, que decide depois a Copa Verde. Então não só é esse dinheiro que vai entrar para o Guaporé, é só a Copa do Brasil. Mas por Ji-Paraná é só a Copa do Brasil. Mas para o Guaporé ainda tem a Série D e a Copa Norte. O Porto Velho tem a Copa do Brasil, tem a Copa Norte e tem também a Série D do Campeonato Brasileiro. Então tem muito dinheiro ainda aí para entrar nos clubes. Para entrar para cair na conta dos clubes. 8 horas e 26 minutos, chegando ao final de mais um programa, nesse 10º programa do Show do Esporte. Vamos falar só Vamos falar da arbitragem agora, para a gente finalizar o programa. A arbitragem dos jogos deste meio de semana, Ricardo. No Luiz Ferreira, dia 11, Genos e Porto Velho, o árbitro central é o Adevaldo José. Os assistentes, Thiago Ferreira, o assistente 2, o Elias Gomes, e o quarto árbitro, o Pedro José Lima. Esse é o jogo de quarta-feira entre Genos e Porto Velho. Isso. Vamos para o jogo lá de Guaporé. Guaporé, também na quarta-feira, Guaporé e a equipe do Barcelona. Esse aí vai ser lá no estádio Cassolão, em Rolim de Moura. Guaporé vezes o Barcelona. O árbitro principal, o João Jadson Brito. O assistente 1, Caio Everton Gomes. O 2, Mesaque Guimarães. O quarto árbitro, Valmir da Silva Oliveira. Esse aí é o jogo dos árbitros do Guaporé vezes o Barcelona. E para finalizar o programa de hoje, a arbitragem de Rondonienses de Paraná, jogo da quinta-feira. Esse jogo vai ser no estádio Luiz Ferreira, às 19 horas e 30 minutos, entre Rondonienses de Paraná. O árbitro principal, o Estedini William Cardoso, o assistente 1, Renato Aparecido, o assistente 2, Reginaldo Alves, e o quarto árbitro, o Bairro Roberto A. da Costa. Então tá aí, portanto, a arbitragem, rodada, arbitragem, tudo o que você precisava saber do Campeonato Rondoniense. Você agora já pode comentar e já pode também ficar sabendo aí. Aliás, já ficou sabendo do que está acontecendo, muito bem informado. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Lima. Só lembrando que nós estamos nas festas do Momo, né? Se for dirigir, se for beber, não dirija. Se for dirigir, não beba, porque está tendo muita blitz, né? E também aqueles engraçadinhos que gostam de mexer com mulher. Quando ela falar não, é não. Não vai com atrevimento, porque hoje a situação de quem mexer com mulher está dando cadeia. E é crime inafiançável. Chegando ao final do programa, abraçando a você que esteve sintonizado conosco
Nosso muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você que ainda vai nos assistir também, vai acompanhar o programa através das redes sociais, do YouTube da Rota Musical Brasil, posteriormente no YouTube J Lima, _PVH, nas redes sociais também, Facebook, Instagram. Nosso muito obrigado pela sua audiência. Encontro marcado sexta-feira, a partir das 19 horas, com mais um programa Show de Esporte. Josmar, muito obrigado mais uma vez e chegamos ao final dessa 10ª edição.